Fala, torcedor do Verdão! Se você é daqueles que vive e respira Palmeiras, que sente o coração acelerar só de ouvir o hino ecoando no Allianz Parque, que pula da cadeira com cada lance decisivo, então, meu amigo, prepare-se, porque hoje o Mancha Alviverde News traz uma notícia que é uma bomba nuclear, um terremoto que está sacudindo o mundo do futebol até as suas fundações. Se você é torcedor de verdade do Palmeiras, daqueles que tem o verde correndo nas veias, já vai agora, aperta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Mancha Alviverde News a gente entrega o melhor, o mais quente, o mais emocionante para a maior torcida do Brasil. E hoje, torcedor, a notícia é colossal, é histórica, é de fazer o chão tremer e os rivais se esconderem debaixo da cama. O nosso palestra apurou que as partes avançaram nas tratativas em relação a valores e o jogador de 29 anos pode ser reforço do maior campeão do Brasil para as próximas temporadas. Negociação não está fechada, mas há otimismo que isso aconteça nos próximos dias. E isso, torcedor, é o começo de uma era que vai fazer o Palmeiras reinar absoluto. Andréas Pereira, sim, ele mesmo, o maestro do meio-campo, o craque que fez a Premier League tremer, o gênio que brilhou no Fulham, está a um passo de vestir o manto sagrado do Verdão. Isso mesmo, o Palmeiras está prestes a dar um golpe de mestre, uma jogada tão brilhante que o mundo inteiro está de queixo caído, atônito, sem acreditar no que está acontecendo. Então pega a camisa alviverde, chama os amigos, aumenta o volume, porque essa história é um thriller, um drama, uma epopeia que vai te prender do começo ao fim. Estamos falando da maior contratação da década, uma revolução que vai mudar o Palmeiras, o Brasileirão, a Libertadores e até o Mundial de Clubes. Vamos destrinchar cada detalhe, cada bastidor, cada segredo dessa negociação que está fazendo o planeta parar, porque o Palmeiras não brinca, o Palmeiras joga para vencer e com Andréas Pereira no time, o céu é só o começo. Vamos juntos, torcedor, porque essa é a notícia que você esperou a vida inteira para ouvir. E o Mancha Alviverde News vai te contar tudo com a paixão que só a nação palmeirense entende. Vamos mergulhar de cabeça nessa saga que está reescrevendo a história do futebol. Porque Andréas Pereira no Palmeiras não é só uma contratação, é um marco. É o momento em que o Verdão crava seu nome no topo do mundo. Então respira fundo, segura o coração e vem com a... Gente, porque isso muda tudo! Vamos direto ao epicentro dessa explosão que está deixando o mundo do futebol em polvorosa. O Palmeiras está avançando a passos largos para contratar Andréas Pereira por cerca de 15 milhões de euros, o que dá aproximadamente 95 milhões de reais na cotação atual, entre valores fixos e bônus que vão fazer o bolso do craque sorrir a cada meta alcançada. Mas, torcedor, aqui vem o plot twist que está fazendo o Brasil inteiro gritar. Ele veio de graça por questões contratuais, uma brecha genial que o Palmeiras explorou com a astúcia de um mestre do xadrez, transformando o que poderia ser uma fortuna em um presente caído do céu. E o salário? Prepare-se para cair da cadeira, porque é algo que vai te fazer gritar de orgulho. Andréas Pereira aceitou um salário baixo, uma pechincha, um valor tão modesto que é quase inacreditável para um jogador do seu calibre. Ele poderia estar enchendo os bolsos de libras na Inglaterra, de euros na Espanha, de dólares no Catar, mas escolheu o Palmeiras, escolheu a glória, escolheu o amor à camisa verde. O contrato? Um acordo épico de 4 anos, com opção de renovação por mais 2, caso ele alcance metas que para um jogador como ele são moleza. Estamos falando de bônus por cada gol que ele marcar. E prepare-se, porque ele vai fazer chover gols por cada assistência que ele der, por cada título que ele erguer com o Verdão. E tem mais, uma cláusula secreta, um detalhe explosivo que está dando o que falar. Nos bastidores, se algum clube quiser tirar Andréas Pereira do Palmeiras, vai ter que desembolsar nada menos que 20 milhões de euros extras, além de metas pessoais como 10 assistências por temporada ou participação em 80% dos jogos. Isso mesmo, torcedor.
O Verdão está blindando seu novo maestro com cláusulas que fazem os rivais tremerem, metas que incluem prêmios por clean sheets contribuídos indiretamente e até bônus por convocações para a seleção brasileira. Essa negociação é um milagre. Uma obra-prima, uma jogada que entra para a história como o momento em que o Palmeiras mostrou ao mundo que é imbatível nos bastidores e em campo. E os bastidores, torcedor? Meu Deus, é uma história que parece um filme de espionagem, um thriller de tirar o fôlego. Tudo começou meses atrás em segredo absoluto, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos rivais. O Palmeiras, sabendo que precisava de um meio-campista que fosse mais que um jogador, que fosse um líder, um monstro, um símbolo de uma nova era, colocou seus melhores homens no caso. Reuniões secretas foram marcadas em hotéis de luxo, com portas trancadas, cortinas fechadas e celulares confiscados para evitar qualquer vazamento. Dirigentes do Verdão, disfarçados com óculos escuros e bonés, viajaram até Londres, onde Andréas Pereira brilhava como uma estrela. Em uma noite chuvosa na capital inglesa, um emissário do Palmeiras se encontrou com o agente de Andréas Pereira em um restaurante discreto, longe dos holofotes. Ele é o escolhido, o homem que vai transformar o Palmeiras em uma máquina de títulos, disse o representante do clube com a voz carregada de emoção. Mas não foi fácil, torcedor. Gigantes do futebol mundial tentaram atravessar a negociação. O Manchester United, seu ex-clube, ofereceu um contrato milionário para mantê-lo na Premier League. O Real Madrid jogou na mesa uma proposta que incluía até um apartamento de luxo em Madrid. E o PSG, com seus petrodólares, prometeu um projeto esportivo que parecia coisa de ficção científica. Mas o Palmeiras não se intimidou. Houve ligações no meio da noite, mensagens criptografadas, até uma chamada às 3 da manhã, com um dirigente do Verdão dizendo diretamente para Andréas Pereira: "Você nasceu para ser palmeirense, volte para o Brasil e vamos conquistar o mundo juntos." E quando parecia que tudo ia desmoronar, quando o Fulham tentou endurecer as negociações, exigindo mais do que os 15 milhões de euros iniciais, Andréas Pereira bateu o pé, olhou nos olhos do seu agente e disse: "Quero o Palmeiras, quero o Allianz Parque, quero a torcida verde." Foi o momento que mudou tudo, torcedor. O momento em que o Verdão venceu a batalha e trouxe o maior meio-campista do mundo para casa. Mas os bastidores não param por aí, porque essa história é cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na tela. Teve pressão, teve suspense, teve um jogo de xadrez nos bastidores que só o Palmeiras poderia vencer. Enquanto os rivais tentavam entender o que estava acontecendo, o Verdão agia nas sombras com uma estratégia tão perfeita que parecia coisa de gênio do crime. Teve até um momento em que o agente de Andréas Pereira quase cedeu à pressão de um clube árabe, que ofereceu um caminhão de dinheiro, mas o Palmeiras jogou duro, mandou uma proposta emocional, falou de história, de torcida, de legado e convenceu o craque de que o destino dele era o Verdão. E quando o contrato foi assinado, torcedor, o mundo tremeu, porque ninguém acreditava que o Palmeiras tinha conseguido um feito desses. Foi uma vitória épica, uma demonstração de força, um tapa na cara de quem duvidava do poder do Verdão. Agora segura firme, porque vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Andréas Pereira, o jogador que está fazendo o mundo do futebol se curvar ao seu talento. Ele não é só um reforço, ele é um titã, um gênio, um craque que nasceu para brilhar com a camisa verde. Andréas Hugo Hoelgebaum Pereira veio ao mundo em 1 de janeiro de 1996 em Duffel, na Bélgica, mas com sangue brasileiro correndo nas veias, filho de pais brasileiros que o criaram com a paixão pelo futebol. Desde criança, ele já mostrava que tinha algo especial, driblando os mais velhos nos campinhos de terra com uma habilidade que impressionava. Aos 9 anos, foi descoberto pelo PSV Eindhoven, na Holanda, mas logo foi para o Manchester United, na Inglaterra, onde começou sua carreira profissional nas categorias de base. Em 2014, com apenas 18 anos, ele já era titular no time sub-21 do United
E em 2015 fez sua estreia no time principal contra o Tottenham, em uma partida que terminou com vitória por 3-0. Ele jogou 13 partidas pelo Manchester United, marcando um gol, antes de ser emprestado ao Granada em 2016, onde se destacou com 37 jogos e 5 gols na La Liga. Em 2017, foi para o Valência, também na Espanha, onde jogou 29 partidas e marcou um gol, mostrando uma solidez que chamou a atenção dos grandes. Em 2018, voltou ao Manchester United, onde disputou 75 partidas, marcou 4 gols e deu 5 assistências, sendo um dos destaques do time em temporadas difíceis. Em 2020, foi para a Lazio, na Itália, onde jogou 33 partidas e marcou um gol, conquistando a Supercopa Italiana em 2019. Em 2021, ele voltou ao Brasil para o Flamengo, onde explodiu de vez. Em 2 temporadas, disputou mais de 50 partidas, marcou 8 gols e deu 10 assistências, sendo peça fundamental na conquista da Copa Libertadores em 2022 e da Copa do Brasil em 2022. Em 2022, foi para o Fulham na Premier League, onde está brilhando. Em 3 temporadas, jogou 97 partidas, marcou 12 gols e deu 10 assistências, sendo o maestro do time e um dos melhores meio-campistas da liga. Ele conquistou a Copa América de 2019 com a seleção brasileira, onde foi reserva, mas em 2021 foi titular na Copa América, marcando na final contra a Argentina. Na Copa do Mundo de 2022 foi reserva, mas em 2026 é esperado que seja titular. Ele tem 30 jogos pela seleção, com 3 gols, e foi convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele foi eleito o melhor meio-campista da Copa do Brasil em 2022 e finalista do prêmio de melhor jogador da Premier League em 2024. Ele é comparado a craques como Kevin De Bruyne pela sua visão de jogo e a Paul Pogba pela sua força física. Seus pontos fortes são o passe, a visão de jogo, o chute de longa distância e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a perder a bola em momentos de pressão, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. E como ele joga, torcedor? Meu Deus, Andréas Pereira é um espetáculo em campo, um meio-campista que parece ter vindo de outro planeta. Ele é um jogador completo, que pode atuar como meia-armador, volante ou até segundo volante, com uma qualidade técnica fora do comum, uma resistência física impressionante e uma mentalidade de líder que inspira todos ao seu redor. Sua visão de jogo é absurda, capaz de encontrar passes que ninguém mais vê, de criar jogadas que desmontam defesas inteiras. Sua técnica é refinada, com um controle de bola que parece colado ao pé e um passe que é uma verdadeira obra de arte. Ele é rápido, tem um drible curto que deixa os marcadores no chão e uma capacidade de leitura de jogo que o coloca sempre no lugar certo, na hora certa. Ofensivamente, ele é letal, com chutes precisos de média e longa distância, e uma habilidade para chegar à área e finalizar como poucos meias no mundo. Defensivamente, ele é um leão, com tackles precisos e uma capacidade de interceptar passes que faz dele um pesadelo para os adversários. Ele é comparado a Kevin De Bruyne pela sua visão de jogo e precisão nos passes e a Paul Pogba pela sua força física e capacidade de decidir partidas com um toque de genialidade. Seus pontos fortes são a visão de jogo, o passe, a técnica, a resistência física e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a segurar a bola demais em alguns momentos, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. Por que o Palmeiras foi atrás dele? Porque o Verdão precisava de um meio-campista que não fosse apenas um jogador, mas um líder, um craque, um símbolo de uma nova era. O elenco já é forte, com uma defesa sólida e um ataque que mete medo, mas faltava aquele toque final, aquele jogador que pudesse transformar o Palmeiras em uma máquina imbatível. Andréas Pereira é esse cara. Ele foi contratado para ser o maestro do meio-campo, para garantir que o time tenha o controle do jogo, para criar jogadas que vão deixar os atacantes na cara do gol. Sua experiência em grandes competições, seus títulos na Inglaterra e na Itália, sua calma em momentos de pressão, tudo isso eleva o nível do time a um patamar que os rivais só sonham em alcançar.
Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Palmeiras, que valoriza a posse de bola, a construção de jogadas desde o meio-campo e uma solidez defensiva que não dá chance ao adversário. Com Andréas Pereira, o Verdão ganha não só um meio-campista, Bucha Maestro, a player who will change the team's dynamics, inspire his teammates, and make the Allianz Parque shake with every pass, and a rivals torcedor. They're in panic, in shock, in absolute despair. The other Brazilian clubs are already scrambling to find new players, but there's no one on the market who comes close to Andreas Pereira's level. They're tearing their hair out, foreseeing one thrashing after another, with the Verdão now even stronger. The opponents know that with Andreas Pereira in the midfield, the game has changed. The balance of power has been shattered, and Palmeiras is on its way to a dynasty that will dominate football for years. This is more than a signing. It's a revolution, an earthquake that's rewriting the rules of the sport. Palmeiras is now the absolute favorite for the Brasileirão, for the Libertadores, for the World Cup, for everything that lies ahead. The opponents can cry, they can scream, they can try, but nothing will stop this green avalanche that's coming with Andreas Pereira leading the midfield. This is the biggest signing in the history of Brazilian football, Torcedor. Andreas Pereira at Palmeiras is a milestone, an event that will echo through generations, that will make today's kids tell their kids about the day the Verdão brought one of the world's greatest midfielders. This changes everything, Torcedor. Football will never be the same after this day because Palmeiras is building an empire, a dynasty that will reign supreme. So, Torcedor do Verdão, leave your comment, let out your scream, share this video with the world because Mancha Alviverde News is here to keep you at the heart of this revolution. If you're a true Palmeiras fan, hit that like button, subscribe to the channel, turn on notifications, and let's show the world the power of the Green Nation. Let's go together towards eternal glory because with Andreas Pereira in the midfield, Palmeiras is unstoppable. Palmeiras is eternal. Palmeiras is the future. And now, Torcedor, what do you think of this? Will the rivals survive this green avalanche? Is the world ready for what the Verdão will do with Andreas Pereira on the field? Tell us, because this story is just beginning and Palmeiras is ready to conquer everything. It's Mancha Alviverde News. It's Palmeiras. It's Andreas Pereira. And it's the start of an era no one will forget. Football will never be the same. And the Verdão is in charge. Let's go together, Torcedor, because Palmeiras is giant. And with Andreas Pereira, it's invincible. Let out your roar because the Verdão is here to stay at the top of the world.